Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui refletindo, meditando a Palavra de Deus no início desta manhã, mais uma vez, e vamos ouvir o Evangelho do dia e meditar, refletir sobre ele e também fazer o nosso momento de reflexão, meditação, e no final teremos a nossa oração e a nossa bênção do dia. Hoje também é um dia especial para nós cristãos, que hoje nós comemoramos nesse dia 25 de março a Anunciação de Maria, que ela seria a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Então, uma solenidade, uma festa que nós celebramos hoje, o dia da Anunciação de Maria, que ela seria a mãe de Jesus. Jesus foi anunciado ao mundo como Salvador da humanidade, então, no dia da Anunciação. E hoje, então, nós vamos ouvir esse trecho do Evangelho de Lucas 1, 26, 38, que nos relata justamente esse episódio do anjo de Deus que foi enviado, o anjo Gabriel, a Maria, para lhe anunciar que ela seria a mãe do Salvador da humanidade. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela se encontrava e disse-lhe: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Mas Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: "Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isto se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre mim e o poder do Altíssimo sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da palavra de Deus, hoje, como o Padre já disse no início, nós comemoramos esse dia da Anunciação de Nossa Senhora, a Virgem Maria, que ela seria a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui esse relato do Evangelho, ele nos chama a atenção sobre esse momento, esse acontecimento, que foi o anúncio de que Maria seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. E é interessante, o Evangelho começa dizendo que o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. E lá ele se deparou com uma jovem, uma moça, que estava prometida em casamento, mas ainda não era casada, ela era só prometida em casamento a José. E o anjo então vai dizer que a Maria, que ela será a mãe do Salvador. Interessante, ele não perguntou para ela se ela queria ser ou não, se ela aceitava ou não. Ele veio para dizer que Deus havia escolhido ela e esperava dela o seu sim, esperava dela a sua aceitação. E o que é bonito, o anjo não pergunta se ela quer, se ela não aceita ou não, mas logo vai dizendo para ela o que vai acontecer na vida dela. E Maria claro, tem algumas dúvidas e ela vai perguntar para o anjo: "Mas como é que isso vai acontecer? Eu não sou casada, não tenho marido, e como é que isso vai acontecer? Você está me falando aí?" E aí o anjo vai dizer assim: "Isso não é obra humana que vai acontecer na sua vida, mas é obra divina, é obra de Deus. É pela ação do Espírito Santo
que tudo isso vai acontecer na sua vida. Então, é Deus agindo na sua vida. Interessante o Evangelho nos mostrar, né, que essa moça, essa jovem, né, que não é casada, e tudo que vai acontecer na vida dela é por intervenção divina, não humana. Interessante que o Evangelho encerra, né, falando de outro episódio, que é o episódio da gravidez também de Isabel, que já era uma senhora, já idosa, que tinha lutado a vida toda dela, já tinha se cansado, até desistido, ela e o seu marido Zacarias, de terem filhos, mas não conseguiam. Então ela vivia, né, essa tristeza por não ter conseguido gestar, não ter sido mãe. Zacarias também vivia essa tristeza por não ter sido pai até então, e de repente Deus também vai conceder a eles essa graça. Então, para mostrar tanto na primeira situação de Maria, que é a intervenção divina, mas também na segunda também, que é a intervenção divina. Então, Deus realiza a sua obra naquilo que aparentemente, humanamente, é impossível. Então, Deus sempre trabalha em cima do impossível, para mostrar para nós que, independente das nossas condições ou da condição que nós nos encontramos, independente da condição de Maria, que era uma jovem solteira, Deus fez a sua obra, fez acontecer aquilo que Ele queria. Mas também, independente da condição de Isabel, que já era uma senhora que impossivelmente, naturalmente, seria impossível ter filhos, né? Mas Deus deu a graça para mostrar assim que a sua obra, ela age e acontece justamente dentro daquilo que é o impossível. E Deus só espera de nós uma coisa, o nosso sim, nosso sim. Se nós aceitamos, Deus pode realizar aquilo que é impossível na nossa vida. Se nós estamos abertos para acolhê-lo, para recebê-lo na nossa vida, como Maria e Isabel, com certeza nós também podemos fazer a experiência do impossível na nossa vida. Então, que nós também hoje abramos os nossos corações para que Deus ele possa realizar também, como realizou na vida de Maria e na vida de Isabel, a sua obra, e que através de Maria e Isabel também ele usou como instrumento para manifestar a sua presença como Salvador no meio da humanidade. Então que nós hoje também entendamos que Deus quer fazer também em nossa vida a sua obra, para que através de nós Ele possa continuar também se manifestando como Salvador da humanidade no meio da humanidade, e que nós possamos ser esses instrumentos hoje, como Maria e Isabel foram naquela época instrumentos de Deus, que nós também possamos ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.